Três. Tá gravando. Na aula anterior, galera, a gente falou sobre... A gente fez a revisão sobre doutrina Truman, Plano Marshall, Comecon. A gente falou sobre os países não alinhados. A gente falou... E a gente acabou depois avançando a matéria. A gente falou dos testes nucleares que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam fazendo. Falamos também dos acordos, Do Plano falamos Marshall. também da corrida espacial, da questão da espionagem que eles fizeram, e a gente terminou a aula falando sobre o conflito no Oriente Médio. A gente percebeu que a relação que esse conflito tem com a Guerra Fria é que os Estados Unidos apoiou o Estado de Israel para poder tomar a Palestina. Agora a gente vai continuar falando sobre a influência da Guerra Fria em outros locais do mundo. Só que dessa vez, antes nós falamos da influência capitalista, agora nós vamos falar da influência socialista. Como que essa influência se deu? A gente vai falar como que essa influência se deu. Então vamos embora, aperte os cintos. Espera o Alan entrar primeiro. Esperar o Alan entrar primeiro. Deixa eu ver, coloquei aqui join. Tá indo. Ô, professor, Fala. qual página do livro que eu posso acompanhar? Então, é a página 12. Desculpa, é a página 12 do módulo 3. Tá bem, obrigada. De nada. Então, agora a gente vai continuar, galera. Vamos lá. Aperte os cintos, vamos que vamos. Estamos aí compartilhando aí. Vocês conhecem esse cara? Tô lembrado não. Tá lembrado não? Pô, nunca vi esse maluco não, mano. Nunca viu? Nem na internet, nem nada. Eu já vi já esse daí já. Quem que ele é? Da Coreia? Não. Não. Kim Jong-2? Cara, é década da de 60, China. cara. Ele é militar, ele. Isso aí, galera. Mao Tse-tung. Ele é da China. O que aconteceu, galera? No início do século XX, a China era um país monarquista, ou seja, você tinha um imperador chinês lá na época. E aí, mas embora ele fosse monarquista, você estava tendo o comércio, a economia chinesa estava na mão dos ingleses. Porque na época do imperialismo, os ingleses eles tomaram a China. Então, eles controlaram a economia de lá. Então, começou a ter um grupo que não ficou contente com isso e queriam acabar com o domínio inglês na China. Mas só que para acabar com o domínio inglês, eles tinham que derrubar a monarquia, porque o imperador ele era conivente com a política, com a intervenção dos ingleses na economia. E aí o que aconteceu? Os chineses acabaram fazendo um grupo para poder acabar com a monarquia. Que grupo foi esse? Eles fizeram um grupo nacionalista, um partido Nacionalista do Povo. Eu não vou saber pronunciar esse nome. Kuomintang é o Partido Nacionalista do Povo. Foi o partido que eles fizeram para tentar derrubar a monarquia. Só que aí o que acontece? Eles até chegaram a derrubar a monarquia, sim. Eles chegaram a derrubar a monarquia. E quem estava liderando esse partido? Era o Sun Yat-sen. E aí, com a derrubada da monarquia, eles instituíram a República da China. Até aí, tudo bem? Aí, beleza. Só que chegou em 1921, aí acabou surgindo o Partido Comunista da China, em 1921. E aí, com esse partido, o que aconteceu? Você passou a ter dois partidos, tanto o Partido Comunista quanto o Partido Nacionalista.
que foi o partido que derrubou a monarquia para instaurar a república na China. E aí o que acontece? Esses dois partidos, a princípio, eles se uniram para impedir que a monarquia voltasse. Porque o que iria acontecer se a monarquia voltasse? Se a monarquia voltasse, provavelmente a intervenção inglesa na economia ia voltar também. Mas só que depois, com o tempo, esses dois partidos começaram a se desentender. Porque o Partido Comunista, obviamente, iria defender as causas comunistas e o Partido Nacionalista iria defender as causas nacionalistas. Ele queria defender a China do jeito que estava, uma república chinesa e etc. Então você passou a ter conflito entre esses dois partidos, certo? E aí o que aconteceu? Isso acabou culminando numa guerra civil. E aí o Partido Comunista ele passou a ser considerado ilegal. O Partido Comunista passou a ser considerado ilegal pela República da China, pelos partidários nacionalistas. Então eles passaram a ser perseguidos. Nessa época, Mao Tse-tung, que vocês estão vendo aqui na foto, ele já liderava o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês. E aí ele falou o seguinte, galera, não vai dar para a gente ficar aqui. Os nacionalistas estão perseguindo a gente, não tem condições da gente se reunir, da gente vencer. Vamos para o norte, vamos fugir. E aí não teve outra saída. Os comunistas acabaram se refugiando para o norte da China. Aí, chegando lá no norte da China, eles viram que tinham camponeses ali, que tinham camponeses trabalhando, certo? E aí os comunistas chineses eles aproveitaram que o comunismo, que a doutrina comunista sempre foi a favor da união entre o trabalho braçal, né, a galera da agricultura. Fala, João Pardal. Sem querer, pô. Ah, beleza. Beleza. Posso continuar aqui? Pode. Então, eles aproveitaram que os comunistas eles eram a favor da união entre os agricultores e o pessoal das indústrias, por exemplo, por um bem comum. Então, eles começaram a chamar os camponeses para se aliarem, para se alistarem no exército anarquista. Comunista, perdão. E aí o que acontece? Os camponeses, eles aceitaram. Então eles se uniram e formaram um exército poderosíssimo, chamado Exército Vermelho. Então eles fizeram um exército vermelho e a partir da organização desse exército, eles começaram a espalhar os ideais socialistas por toda a China mesmo. Aí os nacionalistas cresceram o olho. A gente achou que, eu crente que eu tinha dado chega para lá dos comunistas, mas só que os comunistas, eles vieram em grupo maior e agora estão espalhando seus ideais aí pela China. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, teve uma outra guerra civil. Só que dessa vez, galera, quem acabou ganhando essa guerra civil foram os comunistas. E aí eles acabaram tomando Pequim, né? Essa guerra civil que os comunistas venceram, ela aconteceu em 1946. Aí foi em 1949 que o Exército Vermelho venceu os nacionalistas. Vocês entenderam até aí? Tranquilo? Sim. Show. É página 4. Sim. O que houve em 1949? Foi em Alguma coisa de vermelho. 1949. Vocês podem grifar até, inclusive, isso no livro de vocês. Eu estou narrando a história com base no que está no livro aqui. E aí o Exército Vermelho, o que acontece? O Exército Vermelho ele acabou tomando Pequim, que é a capital da China. E aí o Mao Tse-tung, ele falou o seguinte: a partir de agora, galera, a China vai se tornar República Popular da China. Nós somos uma república popular e eu sou o governador dessa república. Então, dessa forma, Mao Tse-tung,
ele implementou o regime socialista no país. Mas com o regime socialista implantado, não adiantava nada eles terem vencido na base de tiro e bomba, né? Não adianta nada eles terem feito isso e não implementarem uma educação para que o povo saiba como se comportar aos moldes do socialismo. Porque se ele implantou o regime socialista, o povo tinha que dançar conforme a música, eles tinham que se comportar conforme o socialismo pregava, implantava. Então, o que ele fez? Ele criou esse livro de cabeceira que a população deveria ler, o livro vermelho. Aí, a partir desse livro vermelho, ele começou a defender os seus ideais. O povo começou a ter acesso aos ideais de Mao Tse-tung. Pelo menos a galera mais intelectualizada, professores, advogados, jornalistas. Por exemplo, ele defendia, por exemplo, que os intelectuais eles se juntassem com a galera do trabalho braçal. Ele era contra a influência do capitalismo no país. O Mao Tse-tung era contra a propriedade privada. Ele defendia a liberdade da mulher. Ele defendia a reforma agrária, entendeu? Agora eu gostaria de mostrar para vocês um pedaço do livro vermelho, mas não é porque não é porque eu quero transformar alguém em comunista, não. Só para mostrar como é que era o pensamento da época. É só para mostrar o pensamento da época como Amarrado. que era. Só mostrar aqui. Peraí. Só mostrar aqui. Para vocês terem ideia, olha só o que está dizendo aqui no capítulo 1. A força núcleo que dirige a nossa causa é o Partido Comunista da China. A base teórica que guia o nosso pensamento é o marxismo-leninismo. Ou seja, é o pensamento criado tanto por Karl Marx quanto pelo Lenin. Isso mesmo Lenin que vocês viram na Revolução Russa. Estão lembrados dele? Pode crer. Aí, olha só. E aí aqui também, que me chama a atenção é que aqui está falando o seguinte: sem os esforços do Partido Comunista da China, sem os comunistas chineses como pilar principal do povo chinês, a independência e a libertação não são possíveis. Assim como não será possível a industrialização e a modernização da agricultura da China. Então, ele defendia o argumento de que a China deveria ser socialista para que pudesse se modernizar, para que pudesse se industrializar. Eles defendiam isso. E só dessa forma que eles alcançariam a independência e a libertação. Vale lembrar, galera, que o Karl Marx, vou fechar o livro aqui, vale lembrar que o Karl Marx ele defendia que o comunismo seria o estágio final do socialismo, ou seja, eu tomo o Estado por meio da ditadura do proletariado, eu acabo tomando o Estado, ou então por meio de um partido comunista, e eu acabo promovendo reforma agrária, eu acabo socializando os meios de produção até o momento em que nós não precisemos mais do Estado para podermos socializar as coisas. E esse estágio final seria o comunismo. Por isso que o mundo nunca teve experiência real de comunismo. Então, se você escutar alguém falar que nós nos livramos do comunismo, não sei o quê, isso é mentira, porque o comunismo real, pelo menos no ponto de vista do Marx, nunca aconteceu. Beleza? Até aí, tudo bem? Beleza. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a situação na Índia. Cara, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui nessa imagem? Opa! O que vocês estão vendo nessa imagem, galera? Essa imagem que eu estou mostrando agora. Pessoal, vocês estão aí?
Não, tô tentando Ui, falar. ui, Oi, ui. Nicolas. A gente Tô tá tá tentando tentando raciocinar. O que, doidão? Para de Manifestação. viciar droga. Manifestação. É o que Que parece, né? página é essa daí, Confronto, professor? confronto. Confronto. Que galera. Mas o que caracteriza o confronto aí nessa foto? As madeiras. Ah, perfeito. Isso aí, cara. Galera com o pau na mão, pronto pra descer paulada, né? no E esse pessoal. bagulho aí, professor. O negócio é bizarro, mano, né? Nada suave, nada suave. Então, olha só, o que estava acontecendo na Índia? Agora a gente vai avançar um pouquinho na máquina do tempo e aí a gente vai chegar no momento após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A Inglaterra, ela estava controlando, ela estava dominando a Índia, né? Porque a Índia era uma colônia da Inglaterra. Só que após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra começou a ficar bamba das pernas. Então ela perdeu o controle da Índia. Então, você começou a ter, a partir do século XIX, já o movimento forte de independência na China. E aí, entre esses movimentos, dois grupos se destacaram. Primeiro, um grupo liderado pelo Partido do Congresso, que era formado por advogados, jornalistas, professores. Então, você imagina a situação. Um manifestante, por exemplo, do Partido do Congresso era preso, chegava um advogado lá e começava a brigar pela soltura desse militante, por exemplo. Então, você tinha... Só que o ponto importante a se destacar, galera, é a questão da religião. O Partido do Congresso, em sua maior parte, eram hindus. O pessoal desse partido, em sua maior parte, eram hindus, que era a religião predominante na Índia nessa época. E do outro lado, você tinha a Liga Muçulmana, né? E nessa liga, quem liderava essa liga? Era o Muhammad Ali. Só que não é o Muhammad Ali boxeador, não. É o Muhammad Ali Jinnah. Inclusive, o nome do boxeador, Muhammad Ali, é em homenagem a esse Muhammad Ali que eu estou falando agora, líder da Liga Muçulmana. Então, os dois queriam ver a Índia independente. Só que cada um tinha uma visão diferente de Índia que eles queriam, né? Você tinha a Liga Muçulmana, por exemplo, ela defendia a Índia independente, mas porém dividida em dois países. Índia para os hindus e Paquistão para os muçulmanos. Para quem quiser me acompanhar, eu estou na página 13. Tá? E aí o que acontece, galera? Vale lembrar que mesmo que houvesse confronto entre os dois grupos contra os ingleses, isso não quer dizer que não havia conflito entre próprios muçulmanos e os próprios hindus, como a gente pode ver nessa foto de 1946, perdão, de 1946. Então você tinha o confronto armado entre essa galera. Mas aí o que aconteceu? Um pacifista acabou se destacando nessa história toda. Que pacifista era esse? Esse rapaz aqui, o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele era a favor de uma resistência pacífica. Por meio do quê? Por meio da desobediência civil. Qual que era a ideia? O Gandhi falou o seguinte para a galera: pessoal, olha só, é o seguinte, vamos fazer um negócio aqui. A gente vai recusar tudo que vier dos ingleses. A gente vai ignorar a mercadoria deles, os impostos que eles mandarem a gente pagar, a gente vai ignorar. A gente vai ignorar as universidades deles. Para que a gente vai entrar nas universidades deles? Para eles colocarem a verdade deles na gente, para eles imporem a verdade deles na gente, essa verdade europeia, eurocêntrica. Não. A gente vai negar a universidade também. A gente vai negar os tribunais da Assembleia. Por exemplo, se algum nosso for intimado a ir para o tribunal, a gente não vai. A gente vai negar tudo que vier deles. Então, se imagina a situação. Os ingleses, eles tinham que lidar com a desobediência civil da população, mesmo que eles fossem truculentos com a população,
eles tinham que lidar com a desobediência civil deles, eles tinham que lidar com os revoltosos, tanto da Liga Muçulmana quanto do Partido do Congresso, que partiam para cima, pau e pedra. Então, os ingleses eles não aguentaram o tranco, né? E aí, o que acontece? Em 1947, a independência da da Índia, ela foi oficializada. E aí, a Índia passou a ser dividida em três países. Passou a ser dividida em Índia, onde a maioria é hindu, Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, onde a maioria é muçulmana. E aí, o que aconteceu, galera? O que aconteceu? A rivalidade, a partir daí, a rivalidade entre os muçulmanos e hindus cresceram ainda mais. Eles começaram a brigar entre si. Então, você estava tendo momentos em que muçulmanos iam para a Índia e que os hindus iam para Paquistão. E aí você estava tendo um conflito assim muito grande, muito grande. O Gandhi, ele tentou unificar esses dois grupos. Só que aí o que aconteceu? Em 1948, um radical hindu acabou assassinando o Mahatma Gandhi. E aí o conflito continuou acontecendo na Índia, né? E aí, por causa desse conflito, muitas pessoas tiveram que se refugiar para os outros lugares aí do mundo. Vocês entenderam até aí? Tem alguma dúvida? Entendemos sim, professor. No Entenderam? caso, Suave. Beleza. Qualquer coisa, galera, vão grifando os pontos que vocês acharem interessantes no livro de vocês. Beleza? Pode crer. Beleza, pode crer. Então, beleza. Vou avançar aqui agora. Agora que são elas, galera. Revolução Cubana. Já ouviu falar nessa revolução? Já ouviram falar nessa Revolução Cubana? Já. Pode crer. O que vocês sabem dessa revolução, então? Eu já ouvi falar, mas não sei o que é, não. Beleza. Professor, Fala. o Nicolas está pedindo aí para aceitar o microfone dele. Eu dar o microfone do Nicolas? É. Peraí. Mas eu tirei o microfone dele? Peraí, deixa eu desligar aqui. Mas eu desliguei o microfone dele. Não, mas o Nicolas tá com... Nicolas de Oliveira? Aceitar, porra. É. Não, mas ele tá com o microfone ligado. Dois microfones, tá aí. Tá ligado. Vou voltar aqui a tela. o microfone. Vamos lá. Foco, vamos lá. O que estava acontecendo, galera? Depois da Segunda Guerra Mundial, então, vocês reparem que agora a gente está mostrando a influência... A gente mostrou antes a influência do capitalismo nos países do Oriente Médio, na Ásia, né? Próximo da Ásia. E agora a gente está falando da influência do socialismo na Ásia. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a relação da Índia com a Guerra Fria? Vocês sabem? Não sei não. Então, a relação da Índia com a Guerra Fria é que a Índia ela se considera um país não alinhado. Você lembra do que a gente falou dos países não alinhados? Que eles não se sentem representados nem pelo socialismo e nem pelo capitalismo, e que, portanto, eles se enxergam como países de terceiro mundo? Então, essa é a relação da Índia com a Guerra Fria. Agora a gente vai falar sobre a Revolução Cubana. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, quem estava governando Cuba era Fulgêncio Batista. Só que o Fulgêncio Batista ele atendia aos interesses dos latifundiários daquela época. E os latifundiários eles eram todos coniventes aos interesses dos Estados Unidos. Coniventes com os interesses dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu, galera? O povo não começou a ficar descontente com isso. Eles começaram a se revoltar, porque o que acontecia? A Cuba, nessa época, ela produzia tabaco, ela produzia açúcar,
e além de tudo, você tinha o turismo, né? O açúcar e o tabaco era exportado tudo para os Estados Unidos. E você tinha o turismo. A galera costumava vir para Cuba porque você tinha cassinos ilegais, né? Onde você tinha os mafiosos cubanos, norte-americanos. Aí o que aconteceu? Eu estou na página 14, tá, gente? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar insatisfeitas com o que estava acontecendo. Pô, o Fulgêncio Batista está tendo controle econômico disso tudo. Aliás, os Estados Unidos está tendo controle disso tudo, né? Porque o Fulgêncio está beneficiando os latifundiários, que por sua vez apoiam os Estados Unidos. Então a gente não pode ficar contente com isso, não. A gente tem que se revoltar. E aí o que aconteceu, galera? O que aconteceu? O Fidel Castro começou a liderar um grupo de revoltosos. Então eles tentaram tomar o quartel-general para tentar desestabilizar o Fulgêncio Batista, o exército, o poderio militar do Fulgêncio Batista. Só que esse ataque acabou não dando certo e o Fidel Castro ele é preso. Isso em 1553, né? Mas só que depois disso, o Fidel Castro foi solto. E aí no final de 1956, o Fidel Castro acabou fazendo com que houvesse desembarque em Santiago de Cuba de revolucionários. Que revolucionários eram esses? Era o irmão dele, Raul Castro, o Che Guevara. Vocês conhecem o Che Guevara, né? Já viram falar, não já? Já. Show. Já. Show. O Che Guevara e Camilo Cienfuegos. Beleza. Aí esses três, eles se juntaram, eles desembarcaram em Cuba para poder aí lutar na Revolução. Vale lembrar, galera, que nesse processo, os anarquistas também fizeram parte, né? Porque o que acontece? O Fidel Castro, ele montou o movimento 26 de julho, que era um movimento militar, que era um movimento de guerrilha militar. E alguns militantes anarquistas, ou seja, pessoas que defendiam o combate contra o capitalismo, combate contra qualquer tipo de opressão, esses anarquistas, eles acabaram se juntando também aos guerrilheiros de Fidel Castro. E aí o que aconteceu? O Fidel Castro falou o seguinte: galera, vamos para a Sierra Maestra, porque lá tem como a gente se organizar melhor. E aí eles foram para a Sierra Maestra. Aí eles se organizaram lá. Os camponeses de lá acabaram se aliando aos guerrilheiros. E aí, lá, os camponeses acabaram aprendendo táticas de guerrilha, como se adentra no mata, para poder atirar, para poder se camuflar na guerra e etc. E aí, além disso, esses revolucionários eles chegaram para a população mais pobre e eles desenvolveram atividades de sanitarização, alfabetização, ajuda médica para a população local. É por isso que Cuba hoje é uma das maiores referências em medicina, se não é a maior referência. Entenderam? E aí o que aconteceu? O exército de Fulgêncio ele era maior, ele era bem mais numeroso, mas só que eles não conseguiram vencer os guerrilheiros de Fidel Castro, que tinham controle não conseguiram vencer o Fidel Castro, que tinham controle da guerrilha. Cara, eu estou entrando aqui procurando a foto da Célia Sanches. Essa Célia Sanches, ela foi uma das mulheres que participou, vocês estão vendo aí a foto dela, ela foi uma das mulheres que participou
da guerrilha aí de Cuba. Aqui está ela do lado do Fidel Castro. Cara, ela era uma pessoa muito próxima do Fidel Castro. Se eu não me engano, depois ela acabou virando a secretária de Estado dele. E aí, o que acontece? Dizem que foi por causa dela que os cubanos venceram a guerra, porque teve um momento que os guerrilheiros estavam pensando em desistir. Mas só que ela acabou reanimando o grupo e os cubanos acabaram vencendo. Guardem esse rosto dela. Célia Sanches, o nome dela. E aí, beleza. No 1º de janeiro de 1959, os guerrilheiros eles acabaram tomando a Havana, que era a capital de Cuba. E aí, tomando a Havana, os guerrilheiros eles começaram a colocar em prática várias medidas de impacto, como reforma agrária, eles estatizaram empresas, bancos. E aí, em abril de 1961, o Fidel Castro declarou regime socialista em Cuba. Só que aí o que aconteceu? Os grandes proprietários dessa época, eles perceberam o seguinte: caraca, cara, a Cuba se tornou socialista, agora a gente está ferrado, cara. Porque eles vão fechar as portas para nós, que somos grandes empresários, que queremos a intervenção dos Estados Unidos. Cara, vamos pedir ajuda dos Estados Unidos, senão não vai dar para a gente aguentar isso, não. Aí os proprietários eles correram para os Estados Unidos. Aí o que os Estados Unidos fizeram? Já que a Cuba se tornou um país socialista, então a gente vai fechar as portas do comércio para Cuba. Então você teve o bloqueio comercial. Os Estados Unidos acabou declarando o bloqueio econômico em Cuba. Esse bloqueio ele dura por muito tempo. Só recentemente que ele está começando a ser quebrado, não é nem que quebrou, está começando a ser quebrado. Mas esse bloqueio ele foi implementado em Cuba já na época do regime socialista do Fidel Castro. Vale lembrar, galera,